Gente, olha que história bonita. Eu acabei de receber ainda há pouco a história da Dona Maria, que mora no Ceará, numa cidade do interior do Ceará. Esqueci o nome da cidade. Tá, no final eu digo o nome da cidade para vocês. A história da Dona Maria, gente, ela é muito curtinha, embora pobre também de detalhes, né? Mas é uma história muito boa, porque ela mistura assim um misto de daquele romantismo antigo com timidez, e que na verdade não é bem romantismo, mas também não é timidez. É um negócio estranho, mas é justamente assim por ter um elemento muito peculiar, sabe, da Dona Maria, por ser assim estranha mesmo, é que eu achei o máximo. Presta atenção só, olha só que figura carismática é a Dona Maria, presta atenção. A Dona Maria, ela cresceu ouvindo a mãe dela dizer que ela só poderia se casar depois que terminasse os estudos. Tá? Hoje a Dona Maria tem 72 anos, gente. Olha só que fofo, 72 anos. Ela mandou a história para mim e vamos direto. Então ela cresceu, sabe, sobre aquela família rigorosa, uma família católica, que tinha que casar, aquela coisa toda que a gente sabe que é normal na época dos nossos avós, dos nossos pais. Então a Dona Maria sempre colocou na cabeça de que só poderia se casar depois que terminasse os estudos. Só que a Dona Maria tinha um grande problema na escola, que ela tinha dificuldade de passar de ano. Ela já tinha ficado reprovada 3 vezes na antiga terceira série. Né? Antigamente tinha muito esse negócio de reprovação. Né? Você sabe, né? Reprovação em vários anos seguidos, às vezes na mesma série e tal. E também a mãe dela vivia dizendo que ela só poderia também casar depois de maior. Bom, de maior aí, acredito que depois dos 21 ou dos 20, eu não sei como é que era naquela época, então eu não posso dizer. Mas ela dizia, você só pode se casar depois que terminar os estudos e depois que você tiver maior. Tá. E também antigamente tinha muito esse negócio de que você tinha que casar com o namorado, ou seja, aquele rapaz que fosse na sua casa assumir o compromisso. E era assim que a família da Dona Maria ensinou para ela durante toda a vida dela, então ela cresceu dentro daquele regime e não podia nem brincar com o menino. Tinha também esse negócio da separação de gênero, né? Vocês sabem. Talvez os pais de vocês, os avós, talvez tenham contado muitas histórias de que antigamente, principalmente cidades do interior, região norte, nordeste do Brasil, interior do Rio de Janeiro também. Minha avó também conta que ela é daqui do Rio de Janeiro, que tinha essa separação. Então, toda vez que um menino ia falar com a Dona Maria sim ficava, sabe, ela falava, claro, mas ela tinha uma certa ressalva, principalmente quando ela foi ficando ali mocinha, por volta da puberdade, 12, 13 anos ali, que ela foi se fechando, se fechando, se fechando, se fechando. Se um menino manifestasse qualquer coisa, ou dissesse brincando, ah, eu gosto de você, Maria, ela parava de falar com aquele menino. Parava de falar. Parava porque ela morria de medo do que a mãe falava em casa, do que os pais, principalmente a mãe dela, que ela dizia que era muito braba. Ela não informa o nome da mãe, não. Mas vamos dizer mãe. Que a mãe dela, sabe, era muito brava. Então ela ficou, sabe, com aquela timidez, assim, bem acentuada. Tá, né? Até aí não tem nada demais. Gente tímida, a gente vê em todo lugar. Só que a coisa foi ficando de tal forma que a Dona Maria, depois de um certo tempo, assim, por volta dos 15, 16 anos que ela conta, toda vez que ela fosse num lugar público, no mercado, na rua, se qualquer rapaz estranho falasse com ela não respondia. Ela muito mal dava bom dia, ou oi, e falava entre os dentes sem olhar nos olhos. Porque ela sentia medo, ela achava que o rapaz ali ia paquerar ela, queria alguma coisa com ela. Né? Então ela muito mal falava com os vizinhos e tal, assim, que gente da família, claro que era criado junto, mas assim, o estranho, ela sempre se fechava. E até que um dia ela encontrou um corajoso, o seu Tião Carlos, né? Sebastião Carlos, né? Chamado lá por eles de Tião Carlos. O tio Carlos era daquele rapaz, sabe, espevitado, que falava com todo mundo, e mexia, e dava em cima, e falava mesmo. Ele, se falasse e não falasse, ele insistia. Ela se lembra que uma vez ele virou e disse assim, você não vai falar comigo, não? Se você não falar comigo, quando você chegar em casa, o seu cabelo vai estar amarelo. Ela ficou com vontade de rir daquilo que achou uma bobagem tremenda, ela ficou com vontade de rir, mas não riu, baixou a cabeça, ficou quietinha na dela lá, para não dar confiança, porque a mãe dela dizia que ela não podia dar confiança para homem, principalmente quando estivesse na rua. E assim ela foi indo. Só que esse sujeitinho, ele continuou insistindo, toda vez que via, tentava falar com ela não falava com ele. A princípio assim, ela disse que uma vez ela falou oi, a primeira vez, não.
Não, uma terceira vez, quando ela foi ao mercado, ela falou oi com ele. Aí, como ele veio com outros papos, ela deixou ele falando sozinho, não respondeu mais e se fechou, né? Então, Dona Maria foi desenvolvendo ali, sei lá, uma fobia, não sei o que é, um ciúme. Não, não, ciúme? Que ciúme? Foi desenvolvendo uma timidez exagerada, foi isso. Ia a feirinha lá, o mercado lá no bairro dela, e o tio Carlos estava, ele ficava de longe olhando ela percebia, ela não encarava, mas ela percebia que ele estava olhando. Isso quando calhava dele estar por lá, né? Ah, um detalhe importante. O tio Carlos eles eram vizinhos, assim, de família. As casas não eram muito próximas, porque não sei se vocês sabem, antigamente os bairros, as casas eram um pouco afastadas uma das outras, né? Principalmente cidadezinhas do interior, às vezes não era aquele amontoado de casa, uma grudada de parede, aquela coisa não. Tinha os quintais e um longe do outro. Mas eles se conheciam, as famílias se conheciam. E tá, ele passava e ficava olhando ela passar. Né? Ele ia lá e ficava olhando ela passar, ela sentia e ficava incomodado com aquilo. Até que um dia o cara de pau fez o seguinte, ela tá indo com as bolsas para casa e ele entrou na frente. Aí ela percebeu que ele estava na frente dela, ela abaixou a cabeça assim e desviou. Pois o danado desviou também para a direção dela. Aí ela percebeu aquilo, desviou. Aí ele desviou, foi para frente dela. Aí ela pegou e parou. Aí ele pegou e parou também na frente dela. Aí ela ficou de cabeça baixa, não olhou para ele não. Aí ele pegou e falou assim, posso falar com você? Ela continuou de cabeça baixa. É rapidinho, eu quero falar com você. Ela continuou de cabeça baixa. Aí ele pegou, tá bom, outra hora a gente se fala. Aí pegou, saiu da frente dela, ela pegou, foi embora pra casa. Ela ficou apavorada com aquilo, sabe, apavorada. Aí ela pensou, vou contar pra minha mãe em casa, né, o pai e a mãe tomar uma providência pra esse chato parar de pegar no pé dela. Mas ela não achou melhor não contar não. E ficou com aquilo na cabeça, sabe, ficou o tempo inteiro pensando naquilo. Tudo bem, aí o tempo passou uns dias, ela foi lá e não viu ele. Voltou lá no bairro pra comprar as coisas e não viu, graças a Deus, né. Aí até que uma hora ela viu ele de novo. Aí viu ele vindo na direção dela. E antes que ele viesse, ela parou. Dessa vez ela pensou, né? Se ele entrar aqui na minha frente, eu vou gritar aqui. Aí ele veio se chegando assim, né? E pediu licença e falou, posso falar com você rapidinho? Aí ela pegou, ficou quieta. É que eu tô gostando de você. Aí ela continuou quieta. Você não vai falar nada não? O gato comeu sua língua? Ela continuou quieta. Ah, tá bom, vou embora então. Ela pegou, abaixou, pegou uma pedra assim, que estava perto, e escreveu assim no chão, bem grande para ele ler. Vai falar isso com meu pai. Aí ele olhou aquela frase assim, né, não falou nada. Saiu e foi embora na mesma hora, né? Claro, né? E parece que aquilo ali foi um balde de água gelada nele, porque ele parou de pegar no pé dela. Tá bom, até que um dia, um sábado, ela tinha ido fazer as feirinhas e fazia dias que não via ele, né? Aí nesse dia ela foi pensando assim, talvez eu encontro com ele hoje, né? Vamos ver se ele vai vir pro meu lado. Chegou lá, nada, não viu ele. Tudo bem, comprou as coisas na Santa Paz e voltou. Quando ela chegou em casa, quem estava lá sentado na varanda? Ele. Aí o pai dela virou e falou, ô Maria, aqui o rapaz tem uma coisa para falar com a gente. Aí ela baixou a cabeça, não vai cumprimentar o rapaz não? Ela cumprimentou. Ele veio aqui e falou que gosta de você e que falou que ia vir aqui em casa pedir para te namorar. É verdade isso? Olha a situação. Gente, olha que situação. Imagina. Aí ela, não pai, ele não falou nada comigo não. Aí ele virou e falou, eu ia falar com você aquele dia, você falou para eu vir falar com seu pai. Gente, olha que história. Olha só que doideira. Olha como é que se resolveu essa situação. Ficou um mal entendido ali naquele dia, né? Aí ele teve que contar toda a história, que ele gostava dela, que ele queria falar com ela não deixava. Aí na hora a mãe se meteu e falou, bom, se ela disse que não queria falar com você, então por que você veio fazer aqui? Ele ficou naquela saia justa, né, gente? Imagina a situação. Ele, não, mas eu queria ter falado com ela não me falou nada, ela falou pra eu vir falar com o pai, eu fiz o meu papel de homem e vim aqui falar com o pai. Gente, sabe como é que essa situação se resolveu? Se resolveu que eles começaram a namorar, gente. Estão casados até hoje. 8
filhos. 8 filhos. Só um que morreu, que deu câncer, né? Ela contou ali que aos 30 e poucos anos deu câncer e morreu. Então, ou seja, tiveram 8 filhos, 7 estão vivos, tem um monte de netos e estão casados até hoje. Olha que história bacana, gente. Eu fiquei muito feliz de ter recebido essa história. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve aqui no canal, manda uma história pra mim, manda uma história, porque semana passada veio uma história de um homem, lembra? Você assistiu? Assiste lá. Eu fiquei assim meio pra baixo, falei, poxa, demorou tanto pra receber, será que ninguém vai mandar nenhuma história pra mim não? Aí chegou essa pra mim hoje e eu tô fazendo vídeo aqui todo animado e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma história real, né, gente? Então não tem aquele final extraordinário, aquela coisa, né? Mas o final foi lindo. Olha só, né? Pra gente pensar aí, refletir como é que eram os tipos de namoro de antigamente, olha como são os de hoje. Não é isso? Então, um beijo muito bem dado. Até a próxima, tchau!